A paz, irmão Rafael. Então, irmão, ontem eu tive no período da manhã, de madrugada, eu levantei, orei. Aí, em seguida, eu voltei a dormir, né? Depois da oração. E o Senhor me mostrou em sonho uma correnteza, como se fosse um lugar muito grande, como se fosse uma barragem, sabe? E as ondas, era como se fossem ondas neste lugar, porque até espumava, sabe, a correnteza, e tinha lugares que a água até parece que espirrava, assim, sabe, de tão forte que era. E esse homem que estava no barco, ele estava levando algumas pessoas e com muito risco, porque ele tinha que atravessar uma parte que as correntes das águas elas iam em direção a uma cachoeira muito grande, onde caía lá embaixo, quase uns 15 metros de altura. E aquela parte onde a correnteza era bem grande, era um lugar muito largo, sabe? E as águas eram bem assim agitadas, uma corrente muito forte, sabe, uma correnteza muito forte de águas seguindo em direção para esse lugar onde era uma cachoeira. E ele estava atravessando as pessoas num barco comum, num barco de madeira, mas não tinha motor. E era necessário para atravessar aquele lugar um barco a motor e não a remo. E tava eu e ele nesse barco na hora que eu chamei a atenção dele. E eu disse para ele: cuidado, cuidado, o que você está fazendo é errado, porque você está levando as pessoas de uma maneira insegura. Porque aonde você está atravessando e as águas agitadas, e as águas ali em direção àquela cachoeira. E eu falando com ele, eu falava para ele assim: e você está fazendo de uma maneira errada, isso é um procedimento errado. O barco tem que ter motor, o barco tem que ter a hélice do motor para poder levar essas pessoas de um lado para o outro lado. E o que você está fazendo a remo está errado, porque a remo vai demorar muito e essas pessoas podem cair nessas águas e se afogarem. E eu brigando, assim, não brigando, eu chamando a atenção dele, né? Irmão, acordei com isso na minha mente, eu não conheço esse homem, eu tava nesse barco, né? Não tinha pessoas quando eu estava chamando a atenção dele, mas ele estava atravessando algumas pessoas. Me deu o sentimento de que algumas pessoas tinham até caído do barco, mas como eu não vi a queda de nenhuma das pessoas, então eu não posso falar isso, só me deu essa sensação. Mas ele estava começando a atravessar essas pessoas de um lado para o outro, e como as correntezas eram muito fortes em direção a essa cachoeira, eu senti assim, sabe, eu achei isso terrível e fui chamando a atenção deste homem. Eu estava em pé nesse barco, olha só. E esse homem estava sentado com os remos na mão e eu chamando a atenção dele. E do lugar onde estava atravessando pessoas, esperando ele para atravessar para um outro lado, era muito longe, irmão, sabe? As correntezas vinham muito fortes, a água até espumava. Tinha lugares onde a gente via as pedras bem assim salientes e que as águas batiam, sabe, naquelas pedras e até espumavam como se fossem ondas, sabe? Então, eu creio que Deus tem algo a dizer. Eu creio que nesse sonho que Deus me deu, algo Deus tem a dizer sobre essas águas agitadas. Eu creio que são os momentos que a igreja tem atravessado. Eu creio que nós devemos manter a nossa comunhão com Deus, porque Ele ainda dará muitos sonhos, muitas revelações a muitos. Mas essa foi a porção que Deus me deu. E eu creio que algo Deus está dizendo, sabe? Me deu a entender que essas correntezas são lutas, né?
São lutas que elas vêm tentando assim derrubar as pessoas, e as pessoas têm que estar em comunhão com Deus. As pessoas têm que estar em plena convicção de que estão corretamente nos caminhos de Deus, e orando também pelas pessoas que necessitam neste momento de grande ajuda espiritual, de grande ajuda em todos os sentidos. Eu tenho orado muito, muito mesmo pelas nações. Eu tenho orado muito por aqueles que estão desviados, afastados. Eu creio que Deus está dando oportunidade em oração de nós ajudarmos essas pessoas, porque nós sabemos que os anjos estão conosco, o nosso general de guerra está conosco. A luta que eles lutam é espiritual, e a nossa também é. A nossa oração, o nosso clamor, o nosso jejum, a nossa comunhão com Ele, a nossa consagração com Ele, são lutas, são armas de guerra que nós estamos usando para vencer o mal, não só em nossas vidas, como também nas nossas famílias, nos nossos entes queridos, nos nossos amigos e vizinhos. Então, vamos orar, porque esse é o tempo de muita oração, muita comunhão com Deus, sabe? Eu tô falando, olha, eu não sei nem porquê, porque assim, agora, não sei se o irmão começou a observar, eu tô como se de repente falando para muitas pessoas. Então, irmão, eu tô apresentando ao irmão esse sonho que eu tive ontem. E esse sonho, ele foi bem claro, esse lugar era muito grande, viu, irmão? Era como se fosse uma barragem muito larga, sabe? Toda aquela água seguia em direção àquela correnteza, aquela cachoeira que chegava a espumar as águas quando elas vinham em direção, e aquele homem tentando atravessar as pessoas num barco a remo. Então, quero compartilhar com o irmão. Se o irmão sentir, pode compartilhar com a igreja. Amém, meu irmão? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.